Boa tarde. É um prazer estar aqui no lançamento do livro de um grande amigo meu, de um grande escritor da área. E estar aqui nesta terra, que tanto me diz, basta dizer que o meu pai já foi aqui chefe de estação, nos caminhos de ferro de Montemor. E fui há 80 anos, fui feito aqui. E fui nascer à estação de Ourique-Gar. E o meu pai era maestro e dedicou muita atividade nessa área. Daqui às duas grandes bandas rivais que havia aqui, não sei como é que isso está agora. Mas tem histórias muito grandes. E eu tenho esta história de Montemor. Mas também sou alentejano, como vós sois alentejanos. E então vou cantar-vos um poema do Alexandre Olímpio que se chama Sou Alentejano. Do Eduardo Olímpio, perdão. Sou alentejano, poeta, cantor, filho dos montados, neto de uma flor. Não tive lições de livros doirados, não anzei nos dedos anéis brazonados. Nasci entre as dobras de ventos e trigos, nunca traí os amigos. Sou alentejano, poeta e cantor, só falo das coisas que falem de amor, das rosas dos rios, dos velhos maiorais, das águias altivas, dos tristes pardais, de lendas e luas, de ritos antigos, nunca traí os amigos. De lendas e luas, de ritos antigos, nunca traí os amigos. Sou alentejano, um homem não mais, com pulsos de fé no sangue dos pinhais. Não fui às estrelas, senão a sonhar. Não tive castelos, senão de luar. Andei pelos montes, dormi em abrigos, nunca traí os amigos, nunca traí os amigos. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cabe a mim aqui abrir aqui este momento. Queria para já saudar o Francisco Naia por este momento musical, alguém que eu já conheço há muitos anos, e é bom ver esta preservação destas vozes do canto de intervenção nestes momentos sombrios, a ver vozes claras, cristalinas, que nos moldam os dias de uma forma mais cristalina e menos sombrias também. Cumprimentar o jornalista, amigo dessa qualidade, António Nabo, o diretor da Folha de Montemor, também o editor da Colibri, o Fernão Monteferro, e o autor desta obra, o Eduardo Raposo, À Soleira da Porta, quatro décadas de jornalismo, entrevistas, crónicas e outras histórias nostaganas. Eu só queria... há muita leitura que eu conheço através da Folha de Montemor, à Soleira da Porta, sobretudo, mas também eu estive aqui a olhar agora, recebi o livro agora e, portanto, estou aqui a olhar, e é engraçado que isto mobiliza muito também a cultura na sua diversidade, quer na música, quer na poesia, no canto, quer no cinema também, quer no teatro, quer em várias tipologias de cultura, e de facto
a ver aqui o António Ono, que esteve aqui em Montemor em 1996, nos 7 Sóis, 7 Luas, ver aqui o Filomeno e suas irmãs do diálogo, que é um dos filmes da minha vida, tal como Tarkovsky, que é um dos cineastas que eu mais amo também. Há aqueles que a gente ama, mas não admira, mas não ama. Este eu admiro e amo também. E, portanto, este livro, parece-me a mim, e daquilo que eu conheço, é um repositório extraordinário em torno também daquilo que é o Alentejo, que é a criatividade, que é a cultura, e de facto precisamos tanto de momentos onde a criatividade esteja presente, o pensamento crítico, a estética, e estas crónicas de história. Há aquilo que é o regresso da democracia, e ele, se calhar, este regresso da democracia foi em julho de 2015, se calhar precisamos de um regresso à democracia, e portanto é um livro que faz todo o sentido revisitar. Há aqui coisas em torno de compositores novos, como Jorge Bem-vinda, que teve cá há pouco tempo também em Montemor Novo, com Bruno Chaveiro, e portanto é dar os parabéns também para já à Colibri por mais uma edição. É sempre bom ver estas obras publicadas, ter literatura disponível. Podem, espero que não, e já estou a ver sinais de outros lados em que certos alunos não podem estudar em Harvard. Espero que também não nos proíbam de ler os livros. A liberdade e a democracia é essa possibilidade de lermos tudo aquilo que desejarmos, não é? E vermos, e portanto espero que esses tempos sombrios não nos cheguem e não nos retirem também a possibilidade de ler aquilo que são, naturalmente, os aspectos criativos de cada um, neste caso particular do Eduardo Raposo, a quem saúde mais uma vez pela perseverança, pela resiliência, por alguém que, também sendo um académico, é um criativo, um escritor, e temos aqui uma obra certamente que vale a pena descobrir, e eu fico aqui sempre integrado à soleira da Porta. Portanto, é de facto uma grande honra que o município de Montemor Novo, que apoiou também esta edição, aqui neste projeto editorial, de facto representam este testemunho da atividade jornalística desenvolvida ao longo destas 4 décadas, um percurso, quanto a mim, conheço um pouco também, pautado pelo compromisso com a informação, com o rigor também, com a cultura e com a cidadania, que é muito importante, e, portanto, seguramente vamos revisitar nesta obra momentos marcantes da nossa história recente, através das entrevistas, das crónicas e de reportagens que refletem, de facto, as vozes e os acontecimentos que definiram muito o Alentejo e este país nas últimas décadas. Há aqui um conjunto diversificado de personalidades que enriquecem, de facto, o legado do nosso país e são um contributo fundamental para a nossa cultura e para a nossa sociedade. Este parece a mim, daquilo que pude ver, é um convite, um reflexo, também sobre uma reflexão sobre o papel da imprensa na construção da memória coletiva e na valorização daquilo que é a identidade cultural, e portanto penso que este trabalho procura deixar um registro fiel da intervenção jornalística e cívica ao longo destas 4 décadas de dedicação à escrita e ao pensamento crítico, que é sempre importante. Portanto, a democracia constrói-se cada vez mais com o conhecimento, e o conhecimento só faz sentido quando ele é de facto partilhado também, e preserva-se assim também a memória. Quando perdemos a memória, perdemos a identidade. Portanto, não há hardware que chegue, é importante um software de facto cada vez mais otimizado, e assim é com profundo sentido de responsabilidade que aqui estou, na expectativa também, enquanto enfim, autarca, poder contribuir para valorizar estes princípios fundamentais da democracia e dos direitos que todos devemos ter e que não podemos perder também. De alguma forma também queria dizer que esta trajetória do Eduardo é muito interessante, e esta expressão à soleira da Porta, depois se calhar pode explicar, tratado por tu, isto é informal, isto é aquele espaço imediatamente à entrada, não é? Junto à entrada de uma casa ou do edifício, e pode ter vários significados, não é? Isso é muito interessante,
porque eu sempre questionei, nunca, porque é que é esse título, né? Pode ser muita coisa, não é? E, portanto, é uma posição, pode ser uma posição física de alguém que está próximo de uma entrada, alguém que está observando, não é? A rua. Na rua passa-se muita coisa, como pode também simbolizar um momento de transição para mais qualquer coisa, uma expectativa, uma mudança. E, portanto, a soleira, por si só, é a parte inferior, como sabemos, do vão da porta, e, portanto, ao dentro e ao fora. Nós, quando estamos virados para a frente, vimos sempre o que está à nossa frente, mas o mundo também acontece atrás de nós. O postigo está aberto. O postigo está aberto, exatamente. O Manuel da Fonseca tem um poema sobre o postigo, que é o poema que é muito interessante. E pronto, é só dar estas palavras de regozijo por este trabalho, e que o município naturalmente está aberto sempre a apoiar estes projetos que naturalmente mobilizem a memória, a identidade do território, a criatividade e aqueles nomes que fazem parte também da nossa história. Está aqui o Zeca também, tem aqui muitas referências, e através da voz do Naia, uma voz cristalina, uma voz que eu já conheço há muitos anos, com a voz escrita tua também, seguramente estes momentos mais sombrios vão ficar menos sombrios, mais cristalizados, com a água mais clara também, banhados pela criatividade, e acho que é isso. Há momentos que certamente que nos lavam por dentro e nos lavam a mente, e que nos recolocam também que vale a pena estar vivos e lutar por um mundo melhor. Muito obrigado a todos por estarem presentes. Então pedem-me para eu dizer aqui também algumas palavras, com todo o gosto, obviamente, na apresentação deste livro do Eduardo Raposo. Primeiro que tudo, quero cumprimentar todos os presentes e dar os parabéns também à Câmara Municipal por nos receber aqui e ter promovido esta sessão, assim como a ter participado na edição, também promovendo com patrocínio à obra. Promovendo, adquirindo alguns exemplares, o que é sempre importante para poderem distribuir pelas escolas ou pelas associações da terra. Dificilmente eu conheci alguém parecido com o Eduardo em termos de paixão pelo Alentejo e conhecedor do Alentejo, todas as suas realidades e as multiplicidades de culturas que o Alentejo tem. Porque nós caímos sempre no erro de dizer que o Alentejo é uno nesse sentido, mas não é. Quer dizer, a gente basta ir a uma terra pequenina para perceber que há genuinidades de culturas diferentes da terra que fica ao lado, às vezes meio dúzia de quilómetros. Até no falar, nas expressões, isso se nota. E depois na forma de celebrarem as festas tradicionais e tudo isso. Portanto, e o Eduardo conhece o Alentejo profundamente. Não é por acaso que ele criou este grupo de estudos chamado SEDA, não é? E uma revista que sai, que já vai no número 40 ou 40 e qualquer coisa, sempre com uma quantidade enorme de páginas, refletindo aquilo que ele e muitos amigos veem no Alentejo e participam, e portanto o Alentejo é refletido aí dessa forma. E por isso o Eduardo tem tido um trabalho fundamental para nos dar a conhecer mais profundamente. Olha, ali está, penso que é a última revista que saiu agora, não é? Que saiu agora foi esta, e é o número já, qual é o número 46, não é? Isto revela de facto uma paixão muito grande pelo Alentejo, revela muitos quilómetros à procura do Alentejo e das realidades do Alentejo, as conversas com as pessoas que são importantes neste sentido de promoverem a cultura ou porque são promotores económicos importantes também, através de entrevistas, através de contactos, que este livro depois também tem muito, não é? Este livro não é só sobre o Alentejo, obviamente, há aqui muitas outras realidades, são 40 anos de militância jornalística e não só sobre o Alentejo. Mas no que ao Alentejo diz respeito, de facto, é alguém com uma profundidade desse todo que é o Alentejo, não é? Porque na maior parte dos casos nós, que somos de uma cidade ou de uma aldeia, conhecemos mais a nossa região próxima e muitas das vezes não temos a noção do que é o Alentejo no litoral ou o Baixo Alentejo ou coisa do estilo. E nesse sentido há que dar os parabéns ao Eduardo
não só por conhecer e querer conhecer e ter essa curiosidade e pôr as pessoas a falar e a interagir umas com as outras, mas também através destas entrevistas e através das publicações que foi fazendo ao longo da vida. Tanto quanto eu sei, pelo menos comigo, já deve ter publicado uns 7 ou 8 livros, o que muito nos agrada e muito nos privilegia também. Mas voltando aqui atrás, e porque vivemos um momento muito complexo da nossa história democrática, não é? E relativamente àquilo que o Sr. Vereador aqui referiu, e que nos faz lembrar situações em que, e pronto, eu já tenho 72 anos e alguns livros que li eram livros que corriam em segredo entre os amigos que se propunham emprestar uns aos outros porque eram proibidos, não é? E é aflitivo a gente imaginar que isto pode voltar a acontecer, não é? Que o João Luís Nabo, por acaso tem aqui a apresentação do seu próximo livro daqui por 15 dias, não pode escrever, ou se escreve é apenas para os amigos e portanto, não pode dar a conhecer toda a sua criatividade, extraordinária criatividade que ele tem. A gente esquece que estamos perante uma coisa que não é algo utópico, que não é algo irrealista. A partir do momento em que a gente percebe que a extrema-direita, que está com uma força enorme, por diversas razões, não vem aqui ao caso falar nem discutir, podemos antever que ou nós metemos os pés a caminho, não é? E criamos condições para evitar que isto aconteça, ou isto pode estar perante nós num futuro que não está muito longe, não é? Quer dizer, os deputados da extrema-direita já se dão ao luxo de, em plena Assembleia da República, não é? Que é a Casa da Democracia, insultar as mulheres, não é? Insultar as mulheres, urrar, quer dizer, é uma coisa assustadora. Ou cá fora irem, enfim, insultar o próprio Presidente da Assembleia da República, como tinha acontecido aqui há uns anos atrás. E portanto, eu penso que um livro como este também nos obriga a refletir muito sobre aquilo que nós próprios fazemos e a apatia, se calhar, com que vivemos as nossas vidas e a nossa política, com cada um no seu cantinho, incapaz às vezes de haver aqui confluências e convergências e unidades para combater as forças terríveis do passado que estão aí a levantar cabeça a qualquer momento. Não era isto que nos trazia aqui, não é? Mas vale sempre a pena a gente lembrar esta situação. Eu sinto-me muito feliz por estar aqui, especialmente com os membros que temos aqui na mesa e com todos vós. Comemorar a vida e comemorar os livros são momentos extraordinários de cultura que nós devemos ter sempre em conta e sempre que possível colaborar com todos aqueles que criam, com todos aqueles que tentam publicar e tentam trazer-nos mais conhecimento e mais cultura. Por isso, ao Eduardo, aquele abraço de sempre e os meus parabéns por este teu livro. Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Vereador, o Fernando Monteferro, também ao Francisco Naia, e agradecer aqui ao Eduardo ter-me convidado para dar aqui uma pequena nota sobre o livro. Eu trago aqui, vai lá, 3 parágrafos, diremos assim, sucintos, sobre o que é que a gente tem aqui. Um primeiro parágrafo sobre o jornalismo. Bem, o Eduardo é, sem dúvida, um jornalista regional. E isso há poucos. Às vezes até podemos pensar assim, o jornalismo, se fosse de proximidade, teria mais leitores, porque é o jornalismo que fala da pessoa da rua, que fala do vereador, que fala do Presidente da Câmara. Mas isso, de facto, está a ser muito difícil de acontecer. Está a ser muito difícil. Hoje, o jornalismo é algo que está numa posição, vai lá, das profissões, não acaba muito para baixo, é um facto. Para além disso, é uma profissão mal paga e é muito pouco atrativa nos dias de hoje. Mas ela faz falta e, principalmente, nós só sentimos que ela faz falta quando ela desaparece. E deixem-me deixar aqui uma nota. Nos concelhos do Alentejo, metade dos concelhos já não tem nenhum órgão de comunicação social. 0. Nem online, nem escrito, nem rádio, nada. Já não há nada. E isso faz falta, porque é através da imprensa
que a gente debate, que a gente expõe ideias, não é? E este livro tem de facto isso. Eu queria também trazer aqui uma nota ainda sobre o livro, que ele tem, 2 ou 3 partes. Ele tem imensas entrevistas. Imensas. E eu também faço entrevistas e permitam-me citar aqui a Judite de Sousa, que define a entrevista como uma conversa a 3. Entrevistador, entrevistado e público. E acrescenta mesmo que nas entrevistas em profundidade o objetivo não é a procura de informação sobre um tema ou um acontecimento específico, mas a figura do entrevistado, a representação do mundo que ele constrói, uma atividade que desenvolve. E é isto, né, que as entrevistas trazem. E ele que fez imensas, e tem aqui imensas, estão aqui, se não estão em erro, estão 20 entrevistas, e podiam estar mais, né? Podiam estar mais. Mas pronto, esta questão da entrevista, eu acho isto de facto muito, muito interessante e queria deixar aqui esta nota. Também referir que este livro é também um livro sobre cultura. Para além do jornalismo, é um jornalismo cultural. Ele gosta de trazer autores, gosta de revelar às vezes pessoas que pouca gente conhece, né? Mas gosta de trazer isso de facto para cima da mesa. Porque de facto é isso que fica. É isso que fica. Quando daqui por 100 anos alguém vier estudar o que é que se passou, é isso que fica. E também sobre isso eu não queria deixar de passar esta oportunidade sem agradecer ao Fernando Monteferro, que tem feito, e não é para eu estar aqui, mas ele tem feito um trabalho notável e mais, para além de notável, único. Era bom que outras editoras fizessem o que ele faz, porque certamente ele não vai enriquecer com o que ele faz, é um facto. Mas aquilo que ele faz é notável porque permite deixar um registro. Permite deixar um registro para a posteridade, para que, quando a gente já daqui não estiver, está cá o registro, está cá o livro, né? Está cá o jornal. Sem dúvida. Exatamente. Outra coisa que eu queria revelar aqui é que o livro é o Alentejo. Acho que pouca gente conhece o Alentejo como o Eduardo. Pouca gente. Ele tem um profundo conhecimento do Alentejo, desde Ourique, onde ele nasceu, até Nisa. Ele conhece tudo, mas tudo do Alentejo. E eu queria que isso também ficasse aqui refletido. Há poucas coisas sobre o Alentejo. O Alentejo é grande, mas é muito pequeno. Ainda hoje estive na universidade toda a manhã a debater este assunto. Embora a universidade seja muito importante, e permitam-me só aqui um parêntese, eles também reconhecem esta situação. Eu vou deixar aqui um exemplo. Os 14 concelhos do distrito de Évora têm a metade da população do concelho de Sintra. Tem a metade da população do concelho de Sintra, é uma vila, tem o dobro da população. Por isso é bom que fiquem coisas escritas sobre o Alentejo. Isso de facto é algo muito giro e eu acho que isso deve ser aqui também revelado. Por último, o autor em si, né? Portanto, eu conheço o Eduardo há mais de 10 anos. Ele é, na Folha, o nosso homem da diáspora. E foi esse o nosso objetivo, é que ele trouxesse para as páginas da Folha os alentejanos que estão fora. Né? Que estão fora ou do seu território, ou que estão noutro sítio qualquer. Né? E só para terminar, deixo aqui e vou fazer aqui uma pequena citação do meu texto que está no livro. As crónicas têm esta região como objeto e os alentejanos como pano de fundo, onde quer que eles estejam. Podem estar a cantar em Paris ou em Almada, mas nem por isso são menos alentejanos do que aqueles que vivem na Cuba, em Castro Verde ou em Nisa. Obrigado. Então agora cabe-me a mim dizer umas palavras. Obrigado pela vossa presença. Queria agradecer à Câmara Municipal de Montemor Novo, na pessoa do amigo vice-presidente Henrique Lopes,
agradecimentos que são extensivos, portanto, às pessoas com quem possibilitaram, portanto, esta iniciativa, com quem fizemos os contactos, o Rafael, o Luís Ferreira e todos os técnicos com quem falei. Obrigado por me receberes e pelo apoio, portanto, nesta edição. Portanto, é um gosto, mais uma vez, estar em Montemor Novo. Aliás, já nos conhecemos há uns 15 anos, pai. Eu comecei a colaborar na Folha Então vá, 10 é 15. Portanto, já há mais de 15, não é? Pronto, e já tenho estado aqui, já lancei aqui um livro sobre o Urbano Tavares Rodrigues em 2015. Já lá vão uns anos, não é? 2015. Deve ter sido Portanto, para aí há 10 anos. 14, 15, sim. Depois de 15. Pois. Há 10 anos. E na apresentação de outros, de vários livros do Mestre José Salgueiro, do saudoso Mestre José Salgueiro. Nas jornadas literárias, há pouco, quando falavam do Alentejo, eu lembro que numa das jornadas literárias estávamos a jantar e depois há uma amiga que me pergunta, uma das conferencistas: Eduardo, tu és de que zona do Alentejo? Eu olhei para ela e disse: eu sou do Alentejo todo. Nasci na Funcheira, portanto, na Funcheira, não sou Ourique, Concelho de Ourique, mas nasci na Funcheira, entre posto ferroviário, entre o Camento do Sul, que é um bocadinho diferente de Ourique, Concelho. Curiosamente não é o Concelho que conheço melhor do Alentejo, mas sinto-me do Alentejo todo, na sua diversidade. Continuando, portanto, as jornadas literárias que aqui coordenei, 3 edições, aqui redigi a minha tese de doutoramento numa residência literária, entre aspas, da Galeria do Manuel Casabranca, na Nova Ocre. Pensava que ele ia estar aqui, pelos vistos não está. Pronto, e a colaboração começou em 2010, portanto, na Folha de Montemor. Agradecer, portanto, ao amigo e ao camarada, quem não sabe, portanto, os jornalistas tratam-se por camaradas. Camarada, com gosto. Portanto, nesta participação penso que são 20, aqui penso que estão 34 crónicas nesta seleção, porque isto foi muito complicado de fazer este trabalho, e estava com 630 páginas, e depois o Fernando disse-me: pai, Eduardo, isso não pode ser, tens que cortar, senão não há livro. Portanto, cortou-se aqui outras entrevistas, outras coisas, como é normal, portanto, mas... Portanto, e já agora dizer, portanto, que o orgulho de escrever na Folha de Montemor, que é um exemplo de jornalismo livre, que é um aspecto essencial da nossa democracia. Aliás, foi Prémio Gazeta em 2012, portanto, também o trabalho, portanto, e é um gosto de estar aqui com o atual diretor e com o antigo diretor da Folha. Uma palavra também para o Fernando Monteferro, amigo e editor, portanto, já estive a ver, portanto, há 26 anos que trabalho contigo, portanto, quando publicámos o livro sobre o José da Fonte Santa. O Fernando é um alentejano, provavelmente é o alentejano que mais tem feito pela divulgação cultural e literária no Alentejo e em Portugal. E é que todos nós, portanto, autores, público, amantes da cultura, da arte, da democracia, todos nós temos uma grande dívida. Era bom que, se vivêssemos num país diferente, ele se calhar tinha mais condições para fazer este trabalho, e podia não estar rico, mas podia estar um bocadinho melhor financeiramente, para aturar assim uns malucos como eu e outros, portanto, que temos esta ideia de fazer estes trabalhos que são complicados, portanto, e provavelmente não dão muito lucro, dão mais prejuízo do lucro. Mas pode ser que depois destes tempos negativos, destes tempos cinzentos, venha aí um outro 25 de Abril, e nós estamos cá também a lutar por isso. Estamos a resistir agora e a lutar quando houver condições para que... Bom, profundamente a democracia estamos sempre. Há quem queira acabar com a democracia, nós lutamos pelo seu aprofundamento. Todas as formas e da maneira que cada um sabe e que melhor consegue. O amigo Francisco Naia, Chico Naia, que abriu aqui a nossa sessão, ainda o conheço há mais tempo, portanto, em 92, começámos, aliás, em 83, começámos a organizar num grupo que eu na altura estava em Setúbal com os amigos, constituímos o Grupo de Teatro Hora Viva, Grupo de Teatro, entre outras coisas, inclusive até estava lá um arqueólogo, estava uma série,
E a primeira iniciativa que se fez, em 83, foi uma homenagem ao Adriano Correia de Oliveira, que tinha morrido no ano anterior. E depois, em 92, estava na escola secundária da Amora e fizemos uma grande iniciativa. Curiosamente, teve a televisão, porque teve a RTP, porque a SIC tinha aparecido 3 dias antes, então havia a concorrência e nós ganhámos com isso. Às vezes estas coisas, o capitalismo tem aspectos positivos. E então conhecia, portanto, começámos a ser amigos a partir daí, já o conheci, pronto, mas ele colaborou nessa sessão e começámos, portanto, somos quase vizinhos. Eu nasci na Funcheira, ele nasceu na Estação de Ourique, filhos de ferroviários. O meu pai trabalhou com o pai dele, portanto, quando o pai dele era chefe de estação, o meu pai dele, portanto, entrou para a CP. O meu pai ainda há pouco tempo lembra-se o número do comboio, o meu pai que está com 89 anos, lembra-se o número do comboio que ele apanhava na Funcheira para vir estar para o Barreiro. Que eu, por acaso, depois não... Era para ter posto aqui, mas acabei por não pôr. Nessa sessão de, portanto, 10 anos sobre o Adriano Correia de Oliveira que nós tivemos. Tanto como estão a ver, estão aqui, portanto, um conjunto de amigos. Estamos aqui um conjunto de amigos e aqui deste lado um conjunto de amigos. Portanto, isto é um encontro de amigos. Certamente podemos ter algumas ideias diferentes num outro aspecto, mas temos com certeza todos uma postura fraterna e solidária, como é a panagem do Alentejano. E une-nos com certeza o 25 de Abril, a aposta, a crença, a defesa do 25 de Abril. Assim podemos dizer, portanto, embora já tenha passado o 25 de Abril há quase um mês, aliás, quando falámos de vir cá, até ainda se pôs a hipótese de ser nas comemorações do 25 de Abril. Mas o 25 de Abril, como é para comemorar todos os dias, portanto, esta sessão pode ser no âmbito das comemorações do 25 de Abril e já agora falar num homem que nos deixou, mas que certamente, e onde estará, deve estar com um cravo de abril ao peito, portanto, o Papa Francisco. Portanto, eu que sou agnóstico, portanto, não, mas estou à vontade para falar nisso, portanto, para falar fazer a apologia, portanto, de um homem bom que fez tudo o que podia, estava assim ao alcance para defender a paz, para defender a dignidade do ser humano, e que algumas pessoas, hipocritamente, algumas pessoas com poder de decisão, e quando não têm poder de decisão, portanto, mas quando têm poder de decisão é pior, tentaram que as comemorações oficiais de 25 de Abril, portanto, ficassem prejudicadas por causa da morte do Papa, que eles não gostavam muito. Estavam sempre com receio que o Papa era demasiado socialista para eles, não é? Esses tais que agora querem tirar aquela frase da Constituição, portanto, a caminho do socialismo. E por causa disso, que a poesia também é uma coisa que está sempre presente na minha vida, gostava de ler aqui um poema da Natália. A Janita não está aqui para cantar, mas eu vou tentar lê-lo. O Credo, já que estamos a falar no Papa Francisco. Creio nos anjos que andam pelo mundo, creio na deusa com olhos de diamantes, creio em amores lunares com piano ao fundo, creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes, creio num engenho que falta mais fecundo de harmonizar as partes dissonantes, creio que tudo é eterno num segundo, creio num céu futuro que houve dantes, creio nos deuses de um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro, creio na carne que enfeitiça o além, creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas, creio que o amor tem asas de ouro. Amém. E como estava a falar do 25 de Abril, agora indo para o livro, 20 entrevistas? Contaste? Eu por acaso isto não contei. Eu contei que as crónicas... Contei que as crónicas da Folha são 24. As entrevistas por acaso... E aqui o número... 90 crónicas, 20 entrevistas, 10 reportagens. Não sei quem fez a reportagem, mas era o que estava.
Entre muitas entrevistas, temos aqui uma grande entrevista, talvez a maior que ele deu, ou uma das maiores, que tem 10 páginas, precisamente, saiu precisamente em abril de 1999, nos 25 anos do 25 de Abril, o Hotel Saraiva de Carvalho. Como nós sabemos, uma das grandes figuras do 25 de Abril, o grande estratega, mas curiosamente que nos últimos anos tem estado a ser muito silenciado. Ele, que foi uma figura cimeira, portanto, houve outros, claro, houve muitos outros, portanto, no movimento dos capitães, mas ele foi uma figura cimeira, como o outro, o herói operacional do 25 de Abril, o Alentejano Salgueiro Maia, que uma dessas criaturas que querem tirar o socialismo da Constituição, como sabem, não lhe legou uma... Isto é bom que se diga sempre, para não nos esquecermos. Essa gente depois vem para aí falar e tal, não sei quantos, que isto está tudo mal e que algumas coisas foram mal feitas, que eles fizeram pior, são muito bonzinhos, e os outros que fizeram algumas coisas mal é que têm que ser corridos. Eles é que tinham de ter corrido. Esse senhor, eu lembro-me, mais ou menos na mesma altura, acho que foi o Presidente da República da Islândia, portanto não foi preso, mas foi a tribunal. Por se calhar cometeu coisas menos graves que este senhor que eu estou a falar, que não vale a pena dizer o nome, mas como vocês sabem todos, que se recusou, quando o Salgueiro Maia ficou doente, aquela doença que acabou por matar, recusou-se a dar-lhe a pensão e preferiu dar a pensão, portanto, a 2 inspectores de PID. Um deles que chefiou, portanto, a operação no dia 25 de Abril, quando estavam encurralados, e o tiroteiro que vitimou 5 portugueses e feriu muitos mais. Isto é bom que seja sempre dito, porque nós fizemos nós não, eu era muito novo, mas os mais velhos que fizeram o 25 de Abril, e se calhar, portanto, não era haver perseguição, mas se calhar devia ter havido justiça e as pessoas, portanto, tinham cometido crimes, deviam ter pago por esses crimes. E, portanto, houve demasiada benevolência, se calhar, portanto, e esta gente agora estão aí, portanto, em movimentos de extrema-direita, etc. Aliás, temos na Assembleia da República um senhor que está implicado, e já vários de nós falaram nisso, teve um implicado portanto, nos ataques bombistas e, nomeadamente, num atentado que vitimou o Padre Max e uma estudante. E o senhor não pôs essas pessoas, esses jornais em tribunal, portanto, se fosse mentira ou se tivesse alguma coisa para agarrar, punha logo os jornais em tribunal, como sabes, não é? Portanto, e os jornais também não vão publicar assim as coisas sem terem fontes. Portanto, é este... e já agora, por falar, portanto, este livro portanto, está dividido. E já agora esse senhor, uma coisa curiosa, não sei se sabem, alguns saberão, esse tal senhor que se recusou a dar a pensão ao Salgueiro Maia, nasceu numa terra, eu tenho orgulho de ter nascido na Foncheira, mas esse senhor não tem, é mais velho que eu, até já tinha idade para ter mais juízo que eu, não é? Mas nasceu numa terra que se chama Poço de Bliqueime, e ele depois mudou-lhe o nome para Fonte. Portanto, é ter orgulho da nossa terra ou não ter. Este trabalho, de facto, tem aqui dividido-se em 3 partes. Eu tenho há aqui no dia 25 de fevereiro de 1987, 2 dias depois de ter morrido Zeca Afonso, uma destas crónicas na altura no Setobalense, que eu refiro aqui, Zeca o Trovador. Foi nos meus primeiros tempos de jornalismo, mas acho que de qualquer forma concordo com o essencial que escrevi. Morreu o Zeca. Foi num dia cinzento e chuvoso e à noite, enquanto na rádio passavam continuamente a sua música, uma multidão calculada em 20 mil pessoas passou pelo ginásio da escola de São Julião, onde José Afonso estava em câmara ardente. E no final, fisicamente não voltará a cantar o Zeca. Cantará, todavia, eternamente nos corações todos os homens que tiveram a capacidade de sentir a sua enorme estatura de músico, trovador, cidadão generoso e homem sensível, sempre, sempre, em defesa da dignidade humana. Morreu num dia cinzento e triste, Zeca o Trovador. É algo com quem ainda identifico. Sobre o hotel, permitam-me deixar aqui também uma... onde é que eu tinha isto? Portanto, é já na segunda parte, na década de 90, como disse em 99, isto é tão grande que não encontrará. Mesmo no fim da entrevista ao Hotel Saraiva de Carvalho, aqui na página 158,
tem por subtítulo Valeu a Pena. Eu pergunto para terminar, e o 25 de Abril valeu a pena? Ele responde o hotel. Eu penso que o 25 de Abril não foi cumprido se pensarmos nas bolsas de miséria, no desemprego e no bem-estar que não abunda em Portugal. Mas não sou tão pessimista como o Saramago, se bem que a nível da política social teve menor incidência. Todavia, o 25 de Abril trouxe-nos bens inestimáveis, a recuperação da liberdade, da dignidade e da cidadania para o povo português. E se a competitividade económica portuguesa não está altamente desenvolvida, portanto estamos a falar há 26 anos, a integração europeia veio possibilitar um grande desenvolvimento das infraestruturas. Por outro lado, e até porque houve uma grande informação e divulgação do espírito do 25 de Abril, defendo a tese de que a nossa revolução influenciou outras revoluções, a queda da ditadura grega e das ditaduras do leste, inclusive o próprio Gorbachev que esteve em Portugal, mas também a queda de ditaduras na América Latina, caso da revolução no Nicarágua. Por tudo isso, valeu a pena, e o que dá título à entrevista, e sinto-me orgulhoso de ter participado no 25 de Abril. Aqui uma outra nota. Não. Esta sobre uma entrevista que fiz, portanto, uns dias depois do canto ter sido Património da Humanidade, ao Sérgio Treffaut, depois esta também publiquei na Folha, mas aqui como tínhamos mais na Folha, publiquei, esta foi uma do Diário do Sul, que também tive alguma colaboração. Onde é que está? Está aqui. Portanto, sobre o filme, tanto que o Sérgio Treffaut fez, portanto, Alentejo, portanto, que foi o filme, portanto, que foi o filme, portanto, da candidatura, portanto, que é um filme, digamos, técnico, de 7 ou 8 minutos, e depois o filme, portanto, em formato para o público, portanto, Alentejo, que começa, quem viu o filme, portanto, com a Grândola. Porque a Grândola é que Afonso a abrir o filme, diz o Sérgio. A Grândola, Vila Morena, é a maior homenagem que alguma vez foi feita ao canto alentejano. A Grândola é o hino de Portugal. Eu também concordo. Tinha aqui mais outra nota para... Pois há aqui, já mais próximo de nós, portanto, em 22, duas crónicas que publiquei aqui na Folha, A Música que nos une e a Guerra que nos separa, em que falamos, portanto, nesta altura, portanto, já sobre a guerra que ainda continua a decorrer, portanto, na Europa, na Ucrânia, em que dávamos o exemplo, e há pouco vinha com o Nai no carro, estávamos a falar nisso, no século XI, o avô do Afonso Henriques, o Afonso VI, sitiou Sevilha. Na altura, quem governava Sevilha era um fulano que nasceu em Silves, portanto, um poeta, nesta altura que havia muitos poetas, portanto, o Ibn Amar, portanto, que era o primeiro-ministro, digamos, do poeta do Almetamite, que nasceu em Beja, portanto, era tudo gente aqui do Alentejo e do Algarve, alentejanos e alentejanos sem travões. O Ibn Amar, portanto, não estava em grandes condições, portanto, de fazer face ao cerco, mas lembrou-se que o Afonso VI gostava muito de jogar xadrez, porque o Afonso VI tinha vivido 10 anos, portanto, em Toledo, quando Toledo era muçulmano, lá por umas intrigas familiares, foi ostracizado 10 anos para Toledo, entretanto, a irmã que o tinha ostracizado, supostamente terá envenenado o irmão que estava a governar e chamou para... E ele ficou a conhecer bem o Sul, e isso também lhe permitiu depois juntar os cristãos e começarem a descer para o Sul. E então tinha aprendido a jogar xadrez, portanto era um bom jogador de xadrez, e o Ibn Amar foi-lhe propor um jogo de xadrez. Portanto, se o Afonso VI ganhasse, ele rendia-se. Se o Afonso VI perdesse, portanto, ia-se embora. Portanto, o Afonso VI perdeu, portanto, e levantou o cerco. Eu propus que, claro que agora são outros tempos, as pessoas já não sei qual é que ganhava, mas propus, portanto, resolvessem aquela guerra, portanto, com o jogo de xadrez, entre o Punik e o Zelensky, mas, portanto, não, eles não aceitaram. Não sei quem é que ganhava, se calhar jogam as duas mãos de xadrez. E para finalizar aqui, portanto, a última crónica é sobre Fernão Mendes Pinto, o visionário, portanto, já falo aqui também Fernão Mendes Pinto com a sua visão não eurocêntrica,
como veria o mundo de hoje, nomeadamente o genocídio em curso na Palestina, onde o terror fundamentalista, portanto, isto estamos a falar, foi escrito em 23, portanto, em novembro de 23, seja islamita, seja sionista, massacrou 1.400 judeus num só dia, e nesta altura já tinha massacrado mais de 11.000 palestinianos, agora já estão em 50. Permitam-me só aqui uma nota, que isto é muito engraçado, porque nós falamos sempre, antes dele publicar, eu dou-lhe uma ideia a ele ou ele a mim, né? E nesta altura, ele disse, diga, escreve sobre uma Palestina, e isto pode ser, não sei o quê. E digo assim, escreve sobre o Fernando Mendes Pinto, que tinha havido lá uma cerimónia ali em Almada, ou uma coisa qualquer. Não escreve sobre isso. Ele, mas tinha que pôr lá um parágrafo. E pôs. Esta nota foi, achei que isto era engraçado para aqui, né? E temos muitos, por exemplo, nas últimas, falava há pouco, portanto, 24 artigos, portanto, 24 crónicas, temos, portanto, há 2 números da revista Memória Alentejana também, temos um conjunto de artigos, portanto, sobre, inclusive, aliás, vi há bocadinho, portanto, temos aqui, ainda na revista Tempo Livre, houve fizemos uma crónica sobre o Custódio de Gingal. Depois até tínhamos um grande artigo sobre o Montemor que tive que cortar, foi um daqueles que tive que cortar, que depois estava em pânico. Quando o Fernando disse, tens que cortar que isto está muito grande, eu já não sabia o que é que havia de fazer, depois pedi ajuda a um amigo, que isto às vezes quem está de fora consegue ver melhor, e cortei algumas coisas, as coisas maiores, aliás até arranjei um subterfúgio, as coisas maiores, pus um bocadinho, letra mais pequena. Pus 10,5 em vez de 12, mas aquilo depois não pode ser, isso depois não tem leitura. Portanto, e gostava de ler aqui mais um poema para terminar, que uma pessoa também que me marcou muito, tive o privilégio de privar cerca de uma década, o Manuel da Fonseca. O segundo poema de infância. Quando foi que morei os olhos sobre os seios nascendo debaixo das blusas das raparigas que vinham à tarde brincar comigo. Como nasci poeta, devia ter sido muito antes que as mães se apercebessem disso e fizessem mais largas as blusas para as suas meninas. Quando? Não sei ao certo. Mas a história dos peitos debaixo das blusas foi um grande mistério. Tão grande que eu corria até ao cansaço e jogava pedradas a coisas impossíveis de tocar, como sejam os pássaros que passam voando, e desafiava, sem razão aparente, rapazes muito mais velhos e fortes. E uma vez, de cima de um telhado, joguei uma pedrada tão certeira que levou o chapéu do senhor administrador. Em toda a vila se falou logo de um caso de política. O senhor administrador mandou vir da cidade uma pistola que mostrava nos cafés a quem a queria ver. E os do partido contrário deixavam crescer o musgo nos telhados, com medo daquela raiva de tiros para o céu. Tal era o mistério dos seios nascendo debaixo das blusas. Um poema que é muito bonito, do Manuel da Fonseca, mas eu já agora, portanto, li também o meu, que este é pequeno, para não vos amassar muito, portanto, que este livro, de facto, é 83, 2023, mas tenho aqui um poema que eu publiquei no jornal 83, 2023, um poema que publiquei, um pequeno poema em 1981, que é assim: Tu és a gazela dos meus olhos que te exploram e se perdem nos desertos e nos desfiladeiros dos teus gestos doces e selvagens. Pronto, não vos amasso mais. Obrigado pela vossa presença. Agora vamos ouvir o Francisco Naia. Se permitem, queria também agradecer aos técnicos do município que aqui estão e que permitem também que as condições técnicas é sempre importante. O professor Vítor falava na cigarra e na formiga, e de facto há essas duas dimensões também. Mas queria aqui referir também, falou-se aqui no Zé Salgueiro, o ervanário, o poeta, e ele dizia: sem cultura e sem noção não pode haver alegria, a cultura é como o pão, faz falta no dia a dia. E morreu uma pessoa que eu admirava imenso. Eu conheci o Agostinho da Silva ainda, pessoalmente, e revejo muito nele também, no pensamento e neste despojamento.
o ex-presidente do Uruguai, o Pepe, não é? Este despojamento que ele tinha em relação àquilo que era a sua posição na hierarquia do país, e essa questão de ver a liberdade, essa desconstrução do ser, o ser ninguém para ser tudo, e o preço da liberdade, não é? Havia alguém que dizia: não é de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Acho que foi Jorge Sena que disse isso. E, de facto, este ex-presidente do Uruguai era uma fonte, e eu agora estou a ler muita coisa dele, não é? Alguns pensamentos que, de facto, nestes tempos difíceis me fazem bem, pessoalmente, não é? E essa desconstrução do ser acho que é bastante importante. E há coisas, o tempo é uma coisa que não se compra, e temos que ir ao essencial, e na vida que às vezes vamos tanto para o acessório. E esse desequilíbrio entre o ser e o ter, ele de uma forma admirável, deu um exemplo, e queria aqui deixar também esta nota, se me é permitido também. Lembrei-me agora de repente, e pronto, desculpa, e o Francisco Naia. Grande homem, um homem extraordinário, despojou-se de tudo. Ainda bem que interagiste nesse sentido. Muito obrigado. Vosso vice-presidente, fiquem sabendo, é um grande músico, mas daqueles. Sou capaz de desafiar para ele tocar aqui uma guitarrada daqui a bocadinho. Pelo menos a música, há um sítio qualquer em que a música também está no poder. Está muito por baixo, e vocês bem sabem que está muito por baixo. Olha, eu, como alentejano, gosto imenso das tabernas. Não para me fartar lá nas tabernas, mas para ouvir os homens cantarem nas tabernas, cantarem ao baldão, cantarem ao despique. E eu fiz esta canção que gravei em disco. A moda dos compadres, chama-se chamelho. É quando dois compadres se encontram. Isto é normal até aqui, que em Monte Moro há umas tasquitas também jeitosas. Já conheço algumas. De passagem. O que é que eles fazem? Olham um para o outro, encostam-se a um balcão, até que um outro diz assim: então, compadre, o que é que você paga? Não paga nada? O outro fica assim: eu? Sim, eu estava lá, hoje pago-lhe eu. O compadre Zé e o compadre Chico falam da vida numa taberna. Oh, compadre Chico, então hoje o que é que paga? Por onde é que tem andado e como é que tem passado? Vá lá uma tanganhada. Por onde é que tem andado e como é que tem passado? Vá lá uma tanganhada. Oh, compadre Zé, só na venda é que estou bem, com um copinho na mão, encostadinho ao balcão, não faço mal a ninguém. Com um copinho na mão, encostadinho ao balcão, não faço mal a ninguém. Oh, compadre Chico, dou-lhe a minha companhia, e apesar do céu azul, na venda do Tirauli, passamos melhor o dia. E apesar do céu azul, na venda do Tirauli, passamos melhor o dia.
sei, pago eu esta rodada. E também, para ser franco, só de olhar para o nosso campo, tanta terra abandonada. E também, para ser franco, só de olhar para o nosso campo, tanta terra abandonada. Oh, compadre Chico, isto acaba em bobedeira. Deixe lá, compadre Zé, assim mesmo é que é, e cantamos a noite inteira. Deixe lá, compadre Zé, assim mesmo é que é, e cantamos a noite inteira. Ganda bobadeira. Obrigado. Foi para animar os ânimos. De facto, o livro do Eduardo tem uma qualidade dita ali pelo nosso amigo também, cuja análise eu concordei plenamente, que é o cotidiano dos cotidianos de cada um. Porque as pessoas que ele conheceu, as pessoas com quem ele travou conhecimento aqui ao longo deste Alentejo todo, dezenas e dezenas de pessoas, as pessoas que através do SEDA, que é o Centro de Estudos Documentais do Alentejo, nos seus passeios, nas suas coisas, que ele era presidente e ainda continua a ser, e há de morrer presidente, não há problema. E ele conheceu gente e fez amigos, muitos amigos, como ele disse. E é o que eu acho de extraordinário, é os momentos que ele reporta e os momentos que ele tira dele próprio, daquilo que ele sentiu pelaquela pessoa, pela amizade daquela pessoa. É uma pessoa que faz amizades com muitas facilidades. E diga-se de passagem, é um homem do carril, tal como eu. Agora vou-lhes dar aqui uma cançãozinha também popular para animar os ânimos, mas depois vou acabar em forte. Chama-se Manjerico Folha Recortada. Lembram-se disto? Manjerico Folha Recortada, dá-lhe o vento abana, abana, quem me dera eu chamar a tua irmã minha, mana. Isto é requinta. Lembram-se que os coros dos requintas. Está bem, isto é um trabalho de um disco que eu editei há pouco tempo. E eu canto imitando, é só acompanhado por uma guitarra clássica. Eu canto interpretando o alto, os baixos, e o camarada da requinta, que nem sempre canta por causa do vinho tinto, já sabem que é. Então eu vou cantar esta cantiga. Manjerico Folha Recortada, dá-lhe o vento abana, abana, quem me dera eu chamar a tua irmã minha, mana, a tua irmã minha, mana, a tua mana cunhada, dá-lhe o vento abana, abana. Manjerico Folha Recortada, levantei-me na bela aurora, só para te ver espreitar, para ver a luz do sol, para ver a luz do sol, dar brilho ao teu lindo olhar, na rua por onde passas, quando te vejo a passar, sigo logo o teu caminho, acompanho o teu andar. Ai, Manjerico Folha Recortada, dá-lhe o vento abana, abana, quem me dera eu chamar a tua irmã minha, mana, a tua irmã minha, mana, a tua mana cunhada, dá-lhe o vento abana, abana. Manjerico Folha Recortada. Se quiser, os requintas cantavam muito alto. E agora
Não posso deixar. Hã? Rasgam aqui um bocadinho. Há bocadinho houve uma escorregadela que não era para subir, era para manter. E eu tentei subir e depois. Chamava-se Catarina, Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, Alentejo a viu nascer. Serranas viram-na em vida, Baleizão a viu morrer. Serranas viram-na em vida, Baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeira na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina do sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina do sangue que então brotou. Do sangue que então brotou. Do sangue que então brotou. Acalma o furor campina, que o teu pranto não findou. Acalma o furor campina, que o teu campo não pandou. Quem viu morrer Catarina, não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina, não perdoa quem matou. Não perdoa quem matou. Não perdoa quem matou. Aquela pomba tão branca, todos a querem para si. Aquela pomba tão branca, todos a querem para si. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Ninguém se lembra de ti. Ninguém se lembra de ti. Aquela andorinha negra bate as asas para voar. Aquela andorinha negra bate as asas para voar. Oh, Alentejo esquecido, ainda um dia has de cantar. Oh, Alentejo esquecido, ainda
um dia hás de cantar. Ainda um dia hás de cantar. Ainda um dia hás de cantar. Obrigado. José Afonso. Nunca se deve esquecer. Obrigado. Obrigado. Até breve. Senhor Presidente, quero aqui tocar uma guitarrada, pelo menos para provar que é mesmo um músico que está no poder. Bora. Pode cantar também. Pois também é cantor. Pode cantar. Vamos cantar a Ritana? Tem? Então diz lá uma. Aqui. Por acaso não tem tradução. Eu costumo tocar sem tradução. Canta uma, todos cantar. Uma alentejana que eu dobro a voz. Uma das tuas. Vejam bem. Está bem. Em mim pode ser. Em mim pode, sim. É o que eu canto. É o que eu canto. Vais cantar também? Não, vou só tocar. Vejam bem. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a cantar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma estátua de febre madura e uma estátua de febre arder, quem lá vem dorme à noite ao relento à procura e não há quem lhe queira valer. E não há quem lhe queira valer. Podes fazer a introdução. Faz uma introduçãozinha. Vejam bem daquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar, a tocar, que anda alguém dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar. E vou voltar para cima. Dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Ei!
Pá, eu preciso de um guitarrista, pá. Pá, tocas tão bem. Olha, pá, vamos passar a vir aqui fazer sessões de saraus de música, canto e música aqui em Montemor. É uma terra de canto e música. Opa, muito obrigado. Maravilha. A ver como ele é? Este é daqueles que dá mesmo música, não é? Não é música de outra maneira. Grande músico, grande cantor. Muito obrigado. Obrigado por todos. Foi um bom momento. Tá, claro. Isto é quase Não gravaste isto é quase a clandestinidade, não é? E, portanto, grande intervenção. Do vice-presidente da Câmara, este é vereador da Cultura. O Onde é que há vereadores da Castelo. Cultura assim? Tá. Eu tenho lá na minha terra fui vereador da Cultura, quando canta o Grande da Vila Morena. E ele, Grândola, Vila Morena. Oh. A gente tem que mandar calar, ele não consegue cantar. É o António Matos, é uma pessoa. Eu acho que esta canção, vejam bem, acho que é uma forma bonita de concluirmos. Boa escolha que É preciso ver bem. Sim. Não é? É preciso, de facto, vermos cada Cantar vez. isto com a alma. Com a alma. Sim. Mas sempre. Foi um prazer enorme. É uma das vozes mais bonitas deste país. Já disse isto a muita gente. Muito pouca gente conhece o Francisco Naia como não merece. Acho que ouviram bem agora a voz extraordinária. É verdade isto que eu estou a dizer. Obrigado, meus amigos. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui. É o único que está, é verdade. O único alentejano. E do Líder Alexandre. Foi um prazer enorme. E muito obrigado. Na minha terra. Francisco, foi um prazer. Muito obrigado. E para Muito obrigado, senhor. que vejamos todos bem, não é? Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado. Ao vosso dispor. Obrigado.